Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Um grande abraço para os nossos amigos do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. É uma alegria estar com vocês nessa noite, falando do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, tendo oportunidade que ainda distantes, de fato, porque queremos muito estar com vocês aí na casa espírita de vocês, estar em comunhão, vendo cada rosto, batida no coração. Jesus nos permite, entrar em contato uns com os outros através das distâncias, das redes sociais, mostrando de fato que os laços mais importantes não são os laços da matéria, que são perecíveis, que vão embora, que são muito voláteis. Mas nos conectamos agora pelos laços do coração, nessa tela do celular, de computador, mas porque é justamente esses laços da alma que permanecem para sempre, criando laços de afeto, de fraternidade e assim vai. Meu nome é Lucas Evangelista, moro em Manaus, Amazonas, então eu estou justamente na outra ponta do Brasil, em um estado muito distante do estado de vocês. Mas acima de tudo, reunido com vocês, me sinto aqui, pelo amor de Cristo. Nós pedimos, é claro, que nesses momentos vamos buscar aqui uma intimidade com o Senhor, que nosso coração de fato possa bater com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nessas horas aqui, nesses minutos, na verdade, nós possamos nos conectar com o alto e que o amor do Cristo nos ampare e nos abrace. Que nosso coração possa estar aberto à luz do Evangelho, à causa do amor e da fraternidade. Desejando, é claro também, na verdade, agradecer a nossa querida Patrícia que nos fez o convite, insistiu para que a gente tivesse uma data com vocês, querida amiga, que Cristo continue fortalecendo bastante também. Bem, o tema que a gente escolheu falar hoje é com relação a Cristo, é claro, sol de nossas vidas, razão da nossa existência, o oxigênio da alma, mas conectado às vezes com um tema que não é muito falado dentro do nosso movimento espírita. Nosso tema de hoje vai gravitar em torno do título Cristo e os animais. Fazer essa relação justamente com nossos irmãos inferiores, ou até melhor, de uma forma, vamos colocar, mais gentil para com eles, nossos irmãos em outras escalas evolutivas. Se estamos na 5ª série do colégio, eles estão na 3ª série, talvez. E fazer essa conexão dos temas para ver o quanto que o Evangelho fala dos animais e o quanto que os animais estão presentes ali em cada ensinamento do Senhor. Porque Cristo não tinha uma sala de aula, não tinha 4 paredes, um teto, uma lousa, pincel, um giz, não tinha massinha, giz de cera, não tinha o computador ou o YouTube. Ele tinha de usar outras maneiras, como grande pedagogo de almas que é. Naquela época, no meio da Galileia, mais de 2.000 anos atrás, a sala de aula do Cristo era de fato a natureza inteira. Natureza essa que é realmente o livro divino, exemplificando as leis de Deus na simplicidade, no silêncio. Natureza sempre em trabalho, sempre em movimento, revigorando os quadros muitas vezes. Não é à toa que aqui a gente, em quarentena, isolamento social, confinamento, surge nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, etc. Imagens de cidades estão ali, paradas, sem nenhuma pessoa andando na rua, em várias partes do globo, sejam na Europa, em vários países da Europa, cidades da Europa, mas também aqui no Brasil, nos outros lugares da América do Sul, Central, Norte, de como os animais vão ocupando esses lugares. Grupos de pinguins. Na Itália, ali, os golfinhos voltam, as baleias, as tartarugas. Hoje mesmo nas redes sociais a gente viu alguém compartilhando que um satélite encontrou mais de 60 mil pequenas tartarugas no oceano. Que é a natureza, de fato, conseguindo se restaurar, se revigorar, se regenerando, com a nossa ausência. Isso para nós chama uma atenção gigantesca, para a gente começar a entender esse tato que nós temos com a natureza, de modo geral, mas especificamente com os animais. Porque quando nos retiramos da cena, que curioso, o sistema inteiro parece se beneficiar. Muitas vezes, quando a gente vê aquela formiguinha que passa ali, tarefeira, trabalhando, pequenininha, nós pisamos ou não, enfim, desconsiderando a importância dela na cadeia do todo, nós retirarmos todas as formigas da face da Terra, o sistema todo colapsa. Pensamos nas abelhas, por exemplo, que buscam ali o mel dourado, polinizando as flores. Retiramos as abelhas. Então a tarefa de polinização é quase impossível. E o sistema todo igualmente colapsa. Mas retire o homem
O homem que ainda vive na vingança, na ganância, que toma tudo de fato como se fosse seu, que não cuida, que não pensa antes, que não é prudente, cuja palavra ecologia passa longe. Retire a humanidade inteira do planeta e o sistema todo se beneficia. Se beneficia. Então é um sinal, como se fosse num semáforo, é um sinal importantíssimo, um sinal vermelho, um alerta, né, uma placa de pare para todos nós. Repensarmos o nosso tato com os animais, com a fauna, com a flora, com a natureza, com a nossa mãe Gaia, como vai dizer o nosso André Trigueiro. Porque quando pegamos o Evangelho do Cristo, é claro que nós deturpamos, nós como humanidade, deturpamos em muitas vezes no decorrer dos séculos. A gente pega, por exemplo, o capítulo 6, Leon Denis, do livro Depois da Morte, que é o cristianismo, ele começa a falar da simplicidade do Evangelho de Jesus para os humildes, para os sofredores, para os simples, para os pobres de espírito. Passou-se os anos, Cristo no mundo espiritual coordenando os trabalhos, mas deixando o homem, é claro, com seu livre-arbítrio. Então surge o concílio, um outro concílio, de tal maneira que ali no século VI o cristianismo estava completamente deturpado, completamente envolto na escuridão. O lençol da ganância tinha coberto de uma forma quase que completa e encoberto os conceitos sacrossantos que Cristo nos trouxe ali na Galileia distante. Os concílios que vieram deturparam de fato o cristianismo na maneira que Cristo nos trouxe. Porque nós pegamos, vamos colocar assim, a grande chave de libertação de correntes em nós muito tempo enferrujadas, que nós colocamos em nós mesmos e nos outros, e jogamos fora, escondemos, jogamos lá no fundo do lago, essa chave preciosa. Esses conceitos milagrosos de Jesus, afastamos. E muito pelo contrário. Pegamos conceitos fantásticos, sublimes, e fizemos exatamente o oposto. O que era para livrar da opressão se torna opressão. O que era de fato para criar o amor surge, infelizmente, como objeto para macular, como se fosse algo de fato que torna todo um campo florido, que é o campo, a seara do Cristo, torna de fato um deserto, árido, amargo, uma visão realmente mortífera. O que é sagrado fica maculado. O que é luz, de fato, fica envolto nas trevas, por causa da nossa pequenez e o trato com o Evangelho. É isso que nós fizemos com o Evangelho do Cristo. Matamos muitos com o passar dos séculos em nome do Cristo. Vemos, por exemplo, as cruzadas que nós fizemos ali, de novo, nós como humanidade, avançando, querendo defender a Terra Santa, querendo levar as palavras do Cristo adiante. Na verdade, era uma batalha por terra, por sangue. Denis também vai falar que, por exemplo, grandes valores, principalmente levados por João Evangelista na Europa, que ficaram ali séculos e séculos fervilhando, foram suprimidos, morreram sufocados nas fogueiras, nas chamas, nas piras de madeira. Processo da Inquisição, então, o crê ou morre, levou muitas almas do Cristo para o mundo espiritual novamente. Porque enquanto o homem não souber lidar de fato com a escuridão dentro de si, vai querer lutar contra o outro. Porque quando Cristo diz, né, Pedro, embanha a tua espada, aquele que fere com a espada será ferido, a gente não compreende isso. A gente quer fazer de fato justiça com as nossas próprias mãos, não confiando em Deus, não confiando no Cristo, não confiando na causa do Evangelho. E se nós deturpamos de fato o Evangelho para com nós mesmos, se nós oprimimos ainda mais os pobres, pobres aqui no sentido tanto material, mas também no sentido espiritual, naqueles de fato que deveriam ser revigorados pelo Evangelho, se nós continuamos utilizando realmente a luz do Cristo, a semente sagrada, como maneira de subjugar, condenar, mandar, escravizar mentes, então estamos completamente afastados do que Cristo queria para nós. Se fizemos isso, como indagávamos, o que estamos fazendo então com os animais? Porque Cristo fala dos animais constantemente no Evangelho. Olha para as aves no céu, ali no Sermão do Monte. Elas não semeiam,
E ainda assim Deus as alimenta todos os dias. Sejam, prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele faz questão de subir em cima de um burrinho humilde, trabalhador. Jesus recebe ali como companhia primeira, na manjedoura, ovelhas, vacas. Quando ele se diz pastor, ele nos coloca na posição de ovelhas, animais simples, felpudos, mas que tinham de fato, passavam pelo menos a ideia de algo imaculado. Cristo recorre constantemente no Evangelho para falar da característica dos animais e querendo que nós possamos aprender com ela. Mas é curioso, porque ainda assim a gente insiste em se colocar de uma forma acima deles. Porque se fizermos isso com o Evangelho, o que estamos fazendo com a doutrina espírita, com o Consolador prometido? Porque se Kardec trouxe o Espiritismo ali, trouxe entre aspas, é claro que ele teve todo o apoio da espiritualidade, o Espiritismo é dos Espíritos, não de Kardec, nós sabemos disso, mas Kardec veio incumbido dessa tarefa, e vem ali no fervor do século XIX, um século que estava condenado ao niilismo, ao materialismo, às ciências e filosofias que diziam que o homem estava completamente reduzido a berço, túmulo. O coração começa a bater, a vida, o coração termina de bater, a morte. E então o que aguarda o homem depois da vida? O vazio, o nada, a escuridão total. De formas que guardar esperanças na metafísica era impossível. Muitas vertentes espiritualistas estavam condenadas de maneira muito triste, muito infeliz, porque não conseguiam argumentar tete a tete, como a gente diz também no senso comum, pau a pau, com a própria ciência. A ciência era a última palavra. E o que a religião fez com a ciência nos últimos séculos para chegar nesse ponto? A própria Igreja Católica, e o próprio Denis vai falar isso ainda no capítulo 6, depois da morte. E quando a ciência começa a surgir ali, começa a dar voz, elucidar pontos que eram explicados pela religião, ou nem eram tocados, eram proibidos falar. A religião como um todo diz que a ciência é de Satanás, é do mal. E surge então um grande atrito e um conflito enorme. Porque antes de tudo a religião surge da dúvida, surge do intuito de querer saber. Não simplesmente do confiar e acreditar. E então no século XIX Kardec está ali a essa grande rixa entre a religião e a ciência. Religião completamente negando a ciência completamente negando a religião. Ciência negando completamente a vida após a morte, e a religião preocupada em vender lugares ao céu, ocupada em conseguir dinheiro para continuar construindo templos sagrados. Sagrados, entre aspas, porque ali, distante, muito distante da simplicidade e humildade que Cristo nos convida. Duas forças importantíssimas do ser brigando. E Kardec vem, faz as perguntas no Livro dos Espíritos, inicia de fato o Consolador prometido na carne. Mas então o que nós fizemos com o Consolador prometido que consola, que acalma, que revigora? Porque muitas mães, e quando a gente vê isso na história de Chico Xavier, isso é maravilhoso, enche o coração de felicidade. Quantas mães não foram salvas da escuridão de si mesmas, da saudade devoradora de um filho que foi embora? Foi embora para o mundo espiritual, e o Espiritismo revigora, dá esperança, dá vida de novo. O materialismo tira, o Espiritismo dá a vida. Muitas almas se salvaram a partir da doutrina espírita. Mas ainda assim, quando aplicamos o Espiritismo na nossa vida, ficamos felizes. Encontramos respostas, a lei de Deus se encaixa perfeitamente, lemos as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, lemos outros livros, as Revistas dos Espíritos, o livro de Chico Xavier, através de Emmanuel, Meimei, André Luiz, Humberto de Campos e tantos outros. E aquilo parece chamar o nosso espírito para mais além, para viver a felicidade com o Senhor. Mas quando pegamos a doutrina espírita e aplicamos aos animais, o que acontece? Será que, por exemplo, uma mãe, e aqui eu digo uma mãe mesmo, que perde seu animalzinho em casa, que volta para o mundo espiritual, ela consegue ser consolada? As respostas estão ali.
mas muitas vezes não são divulgadas e espalhadas. Grupos de estudo sobre animais no mundo espiritual, na carne, pouquíssimos. Eu lembro de um caso, ele está relatado no livro O Evangelho dos Animais, da ASEAMA, a Associação Espírita Amigos dos Animais, lá em São Paulo, que é um livro, ele está até aqui inclusive, que é um livro que narra a morte de uma cachorrinha Fifi, e é uma história verídica, que conta uma história real, é claro, com os nomes alterados. Então essa moça, ela perde sua cadelinha, e ela vai buscar ajuda na doutrina espírita, porque ela é espírita há anos. Vai no centro espírita que frequenta, com muita dor, porque só quem tem um animal de estimação em casa sabe que aquilo não é simplesmente um animal de estimação, é um membro da família. Quem perdeu um animalzinho recentemente, ou já perdeu, sabe como essa dor é gigantesca. Não é parecida a dor de perder alguém da família, é exatamente a mesma dor. Porque há duas linguagens universais no universo, o amor e a dor. E quem perde um ente querido sabe como essa dor é gritante. Então ela vai com sede, querendo beber da fonte do Consolador prometido. E ela abre o seu coração ali para um amigo dela, relata o livro nos primeiros capítulos já, abre o coração e o seu amigo toma de uma maneira muito jocosa, estranhando que ela esteja chorando por um animal. O animal não tem alma, o animal não é espírito, não é inteligente. E ela acha aquilo tudo um absurdo, ser tratada daquela forma. Ela deveria ali recolher as lágrimas, né, porque estava fazendo tempestade em copo d'água. Então, um lugar que ela recebeu tanto carinho, quando ela foi falar dos animais de tal forma, não encontra consolo, amparo. O Consolador prometido, a parte do consolo, passou longe naquele diálogo. E então ela volta para casa muito triste, percebendo então que talvez o Espiritismo não fosse para os animais, fosse só para os seres humanos. Mas não era possível, porque o Espiritismo falava de Jesus, de amor, de caridade. O amor tem que ser para todos, não somente para nós. Então ela decide reunir com outros amigos que passavam por cenários parecidos, com o desencarne de animaizinhos queridos, e funda, né, um estudo domiciliar, estudando os animais à luz da doutrina espírita, encontrando textos maravilhosos no Pentateuco de Kardec, nas obras de Kardec como um todo, mas também em Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e tantos outros, que passavam despercebidos. Então o grande consolo veio como torrente a descer do céu, como coisa divina, que vem de fato balsamizar o coração em sofrimento. Então ela percebeu de fato que o Evangelho do Cristo também é para os animais. Porque é isso que nós estamos correndo o risco de fazer. Tornar o Evangelho, ou até mesmo a doutrina espírita, uma coisa antropocêntrica, uma coisa voltada para o homem. Não para a natureza, não para os animais, não de fato para a criação pulsante ao nosso redor. O Espiritismo não é para consolar somente a nós, mas tudo o que nos cerca. Por quê? Porque quantos de nós pensamos nas bem-aventuranças e pensamos não somente no nosso sofrimento, mas no sofrimento dos animais? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nós sofremos, os animais também sofrem. Quando Jesus diz, vinde a minhas criancinhas, quantos de nós pensam de fato no cachorrinho, no gatinho, os animais na rua, desamparados com fome? Quando Cristo diz no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, depois do martírio da cruz, ser condenado injustamente à morte carnal, voltar do mundo espiritual no corpo, né, espiritual, revigorando a esperança nos discípulos, dando uma última tarefa para cada um deles, dizendo, ide, mundo inteiro, e pregai o Evangelho a toda a criatura. Não é aos homens, é a toda a criatura. Não é a humanidade, é a toda a criatura. Não é para os filhos de Israel, é a toda a criatura. Não é de fato para os judeus, não é de fato para os gentios, mas para todos. Todos esses estão no bolo, mas não são todos. Os animais, a natureza. A gente pode estranhar de fato, mas precisamos ter esse olhar carinhoso com aqueles que choram, porque os animais também choram. Os animais também amam, à sua maneira. Ainda que possamos dizer, repetir muitas vezes que eles são dotados apenas de instinto, o livro dos Espíritos mesmo vão dizer,
No segundo livro, né, na segunda parte do Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 592 até a pergunta 610, ainda que é instinto, há ali a inteligência, ainda que vacilante, está se desenvolvendo. Porque esse amor que está em nós foi construído com muita dificuldade. Em muitos séculos de existência. Muitos séculos de existência. A gente lembra, capítulo 3 ali, né, do Mundo Maior, de André Luiz Chico Xavier, quando o mentor Gubbio, né, no capítulo a casa mental, melhor dizendo, vai elucidar para André Luiz esses pontos. Por exemplo, você pega o diamante e joga no rio. O diamante que corre no rio está buscando a liberdade. A árvore que cresce, né, centenas de anos, ano após ano, e se enraiza no solo, que sofre de fato, vamos colocar assim, que sofre mesmo com o inverno ano após ano, está adquirindo a memória. E ainda diz, a tigresa que lambe filhinho está se preparando ali no gesto de amor para oscular seus filhos. Enquanto o símio que grita, que braveja de fato, está engatinhando na comunicação, na fala. De tal forma que muitas coisas dentro de nós foram alcançadas no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral. E eles também, e cada um desses reinos também são criaturas de Deus, porque foram criadas por Deus, pegando literalmente a palavra. Lembramos, né, a Agonia das Religiões, capítulo 5, né, de Herculano Pires, que diz para nós: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Quando a gente vê a Evolução em Dois Mundos de André Luiz, metade do livro inteiro fala dessa grande jornada que nós passamos em muitas eras, do mineral até o homem, querendo alcançar a angelitude, a pureza de espírito, no mundo, é claro, espiritual, mas carnal. Desde a bactéria ali, que cumpre o seu dever, mas vai cumprindo. E até o homem, que se diz racional, inteligente. Quando a gente falou das formigas, né, é importante ressaltar. Chico Xavier sempre se dizia: sou apenas uma formiguinha. E ele dizia muitas vezes: eu sou só um verme, não mereço atenção. Na sua extrema humildade. E um dia Emmanuel lhe aparece: não fale do verme. O verme cumpre o seu papel com Deus muitas vezes melhor que você e que muitos outros. Então Chico sorri, né, sem jeito, e começa a dizer: eu sou só um subverme, estou abaixo de um verme. Porque toda a natureza cumpre o seu papel. E o homem, muitas vezes, nesse sentido, né, antropocêntrico, diz que está no meio. Está regendo tudo da sua maneira. Distanciando de fato o Evangelho e a causa do Cristo. Lembrando também Kardec em A Gênese, né, capítulo 7, versículo 32. O orgulho fez o homem dizer que os animais foram criados para o seu bel prazer. E é curioso quando a gente analisa essa frase. Nós temos de fato muita dificuldade a relacionar os versículos do Evangelho com os animais. Daí a gente quer contar uma história para elucidar esses pontos também. Que é o Peru Pregador, Antologia Mediúnica do Natal. Né? Também está no Alvorada Cristã, no livro Alvorada Cristã, né? História de Neo Lúcio. Mas a Antologia Mediúnica está no capítulo 37. Diz a história, né? Neo Lúcio conta, que havia um peru muito belo, um animal mesmo, um peru. E ele estava convivendo com pessoas de uma religião muito grande. Pregadores, enfim. E até então que ele, como é muito desenvolvido, o peru, começa a escutar eles falando de Jesus, do Evangelho aos poucos, nas conversas da casa ali. E o peru, como a gente contou, é muito esperto, começa a absorver esses valores, de tal modo que ele vai reproduzir a sua linguagem para os outros animais da fazenda que eles moravam. Como diz Neo Lúcio, com glá, glé, gli, gló, glu, que os homens não compreendiam, mas os patos, cavalos, vacas, cachorros, gatos compreendiam de uma forma perfeita. Então ele foi anunciando o reino do amor do Cristo para todos os animais, de tal maneira que os animais ao entorno, que não moravam ali na fazenda, se reuniam também para escutar o peru falar, desse grande príncipe da paz que anunciava o amor para todos, sem distinção. Que dizia de fato: ide pregai para todas as criaturas, anunciando as bem-aventuranças para todos aqueles que soubessem
esperar nele, soubessem tomá-lo como caminho, verdade e vida. E todos ficavam encantados, maravilhados. E o tempo foi passando, até que chegou a época do Natal. A época que nós, como humanidade, consagramos a vinda do Cristo no planeta. A vinda da luz maior a brilhar na escuridão. A escuridão de nós mesmos. Então, aqueles que moravam na fazenda, que falavam constantemente do Cristo, de paz, de amor, não desdenharam em pegar os patos, os perus, leitões, as vacas, matar cada um para fazer a ceia de Natal e celebrar o amor do Cristo, em sofrimento e lágrima dos animais. E Eunúcio relata, vai narrando, que então um grande pesar caiu na fazenda. Os animais choravam todos os dias. Todos os dias. E até que então eles se aproximaram do Peru pregador, que até o mesmo Peru havia perdido a sua esposa. Eles entraram, mas como então amar esse Jesus? Como seguir esse Cristo que permite que os homens façam isso? Que fala de amor, de paz, de bonança, bem-aventurança, e ainda assim eles fazem isso conosco. Como seguir a um Cristo que os seus próprios seguidores fazem isso com os inferiores? E o Peru pediu paciência, precisava pensar. Estava abalado, chorando. Passou-se a noite, ele pensou, orou bastante. Então, na manhã seguinte, voltou para alguns animais restantes ali da fazenda, os reuniu e falou: olha, o Cristo avisou que isso ia acontecer. Ele avisou que ia nos mandar realmente como ovelhas. E que os lobos viriam em pele de ovelha. Que haveria sofrimentos muitos para cada um de nós. Jesus nos avisou. E os homens nos matam não a pedido do Cristo, mas porque eles ainda não compreendem o seu Evangelho. E então, o Peru recitou capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que é as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os que têm sede e fome de justiça, que serão saciados. Reviver o amor do Cristo na grande dificuldade. Para nós pode ser muito difícil relacionar os versículos da luz do Cristo com os animais. Mas está aqui um exemplo que está ali. De Neio Lúcio. Um outro exemplo gritante para nós. Luz que brilhou na Itália séculos atrás. Francisco de Assis. Que amava tanto a Deus, que falava irmão Sol, irmão Lua. Se teve alguém que soube realmente aproveitar essa frase de Cristo no Evangelho de Marcos e de pregar a toda criatura, foi Francisco de Assis. Irmã árvore, irmã pássaro, irmão lobo, irmão gato, irmão e irmã. Tudo é criação, tudo é criatura. Portanto, mereço amar incondicionalmente. Se teve alguém que pregou o Evangelho literalmente para os animais, Francisco de Assis. Lembremos também ali o lobo de Gúbio, a gentileza e o amor gigantesco de Francisco fez com que esse animal mudasse seu comportamento como um vilarejo inteiro. Lembrando, do próprio, a gente citou aqui, de Gúbio, mas a gente também lembra capítulo 12 do livro Libertação. Mentor Gúbio para André Luiz, dizendo: André, um amor grande pode socorrer um amor menor. Uma fé realmente grande pode socorrer uma fé vacilante. Isso é pregar para os animais. A gente também lembra capítulo 1 ali, Francisco de Assis, do Miramés, que relata a sua encarnação passada como João Evangelista, que João na ilha de Patmos, onde ele futuramente ia trazer para a carne, o Apocalipse do Cristo. E em como os soldados romanos pegavam sempre ali, se pegavam despreparados porque encontravam João Evangelista falando literalmente com os peixes. E os peixes, naquele magnetismo, aquele amor maravilhoso, se reuniam em cardumes imensos para sentir aquela energia maravilhosa, aquele amor pulsante daquele coração, mas que vinha não somente dele, mas do Cristo. Isso é pregar para os animais. E o que nós fizemos? Nós reduzimos então a nossa convivência como um todo, como humanidade agora, a simplesmente precisamos comer os animais, sem questionar, escondendo-se muitas vezes em razões vãs. Pergunta 723, ali no Livro dos Espíritos.
Ela é da lei natural comer a carne dos animais? E os espíritos respondem, a carne alimenta a carne. O homem tem que se alimentar conforme a sua organização pede, lhe impõe. E muitos nós nos escondemos nessa pergunta para não questionar o nosso trato com os animais. E embora os conceitos, é claro, de microbiologia ali na época de Kardec eram pequeniníssimos, Luiz Pasteur, em 1857, tinha 35 anos. Robert Koch, um também dos pais pioneiros ali da microbiologia, em 1857 tinha 14 anos. Somente no século XX que surgiram conceitos como DNA, a dupla hélice, os lipídios essenciais, proteínas, macro e micronutrientes. Daí a gente lembra, por exemplo, pergunta 129 do livro Consolador, que foi lançado em 1941, quase 85 anos depois do Livro dos Espíritos. Porque a gente sabe que o Espiritismo é progressista. Ele progride, ele avança. Conforme nós vamos compreendendo o mundo, então nosso compreendimento das leis divinas também vão se expandindo. E surgem para nós novas responsabilidades. Perguntam para Emmanuel, é lícito comer a carne dos animais? E Emmanuel responde, Emmanuel, o mesmo Emmanuel que nós estudamos fartamente, as suas interpretações eclesiásticas do Evangelho, em que nos pede paciência, amparo, nos ensina a amar o Cristo, nos ensina os detalhes mais sutis do seu Evangelho, detalhes escondidos que a gente vive espírito na letra, que nos ajuda a interpretar, que nos ajuda a sofrer com paciência e resignação. Esse mesmo Emmanuel que conduziu o trabalho mediúnico de Chico Xavier, em que nenhum texto saía da mão do Chico sem a permissão de Emmanuel, esse mesmo mentor que nós devemos muito, nos diz, olha, ingerir as vísceras dos nossos irmãos animais é um erro de enormes consequências. De enormes consequências. E ele vai prosseguindo de tal maneira, tudo que nós precisamos, de fato, para nos sustentar de nutrientes, pode ser encontrado, de fato, nas plantas, sem necessidade em absoluto dos matadouros e frigoríficos. E vai dizer, surgem muitos vícios de nós a partir desse nosso hábito. É uma resposta de 2 parágrafos. No segundo parágrafo ele vai dizer para nós, mas tomemos cuidado, é claro. Porque não podemos parar a roda econômica de uma hora para outra. Onde muitos pais sustentam famílias, tiram pão de cada dia desse sistema. E é verdade. Mas Emmanuel diz, nos contentemos com a visão do porvir. Isso não é esperar, mas é trabalhar para que o porvir chegue. Lembrando também, Revista Espírita, abril de 1858, Kardec conversando com o espírito de Júpiter, pergunta 23. E Júpiter, a gente sabe que na literatura espírita é o planeta mais evoluído. E aí Kardec pergunta, aí em Júpiter, como é a alimentação? É puramente vegetal ou é animal e vegetal como aqui? E o espírito de Júpiter responde, aqui é puramente vegetal. Aqui o homem é protetor dos animais. E essa palavra é importantíssima porque chama cada um de nós a descobrir um novo papel para os animais, de protetor. Não é de fato dizendo que a Terra não é um planeta como Júpiter, que nós precisamos ainda tratar os animais dessa maneira como tratamos, separando então essa distância, tirando nossa responsabilidade com os animais. Mas é se questionando o nosso trato com eles, de por que fazemos muitas coisas, por que consideramos eles inferiores, por que não consideramos como as criancinhas do Evangelho, por que não consideramos eles de fato como os pobres de espírito, por que não consideramos eles como os aflitos. Precisamos questionar disso. São hábitos milenares que estão incrustados dentro do nosso próprio coração. Esse trato com os animais. E nós esquecemos que precisar há muito tempo atrás, estar nessas condições, no mesmo patamar deles. E a gente não se questiona em relação ao nosso amor para com eles. Daí a gente lembra também, capítulo 4 do livro Missionários da Luz, em que André Luiz vai falar sobre o vampirismo. E André Luiz, muito chocado em ver ali os bacilos espirituais, as lavas espirituais, do perispírito das pessoas,
fica chocado. Então seu mentor no livro, Alexandre, fala para ele, olha, o vampirismo é um processo que acontece no mundo espiritual. E ele vai elucidando para André Luiz sobre isso. Olha, no mundo você tem os vermes, as bactérias, e eles encontram condições ideais. No mundo espiritual é a mesma coisa. E André Luiz fica chocado em ver aquilo, porque ele, como médico, queria entender lavas espirituais, queria entender como que o encarnado pode ser afetado por o desencarnado. E então, Alexandre diz, olha, ou melhor, André Luiz vai perguntar depois, mas como é que se dá isso, esse contágio? É como de fato na Terra? Quando você está doente você pode transmitir, pode ser contagioso? E Alexandre responde, primeiro a semeadura, depois a colheita. De tal maneira que nós criamos dentro de nós cenários ideais para o vampirismo. Até que chega um ponto, e é uma resposta cumprida para essa pergunta de André, que ele vai dizer, entre os desvarios do sexo e da alimentação, nós cristalizamos hábitos malignos dentro de nós mesmos. E aí ele diz, de tal maneira que nós não podemos questionar as doenças muitas, os desvarios mentais que vão surgindo. Porque são vícios nossos, que muitas vezes as papilas gustativas falam mais. De tal maneira que os sentidos sensoriais falam mais alto do que a própria razão. Nos afastam, de fato, dessa responsabilidade com os animais. E André Luiz fica extremamente chocado. Mas não é possível. E Alexandre vai mais a fundo. André, por que tanta surpresa? E aí ele vai fazer esse paralelo, né, em relação ao vampirismo espiritual, do desencarnado com o encarnado. Ele vai falar dos encarnados, como eles vampirizam também. André, por que tanta surpresa? E o que nós fizemos quando estávamos encarnados? O que nós fizemos aqui com esse planeta, com os animais? Olha que curioso. Alexandre vai chamar a atenção do tato com os animais para falar sobre vampirismo. E ele diz pra gente, né? Olha, eu sei que a sua perplexidade é enorme. Ele diz a gente que o nosso tato mesmo com os animais deveria ser de responsabilidade, de cuidado, de amor, de amparo. Ele fala, André, o que nós fizemos? Na carne, ele vai dizer, muitas vezes nós fomos para os açougues, de fato. Não desdenhamos os gritos dos animais, os sofrimentos deles. Valorizamos a sua carne. Toda vez que tinha carne na mesa, era um motivo de felicidade, de fartura. O que nós fizemos com eles, André? Ele vai relatando, de fato, vários casos, desde o tato ali na engorda dos patos, das mães vacas que vão para abatedouros, matadouros, mostrando que nós, como seres humanos, vampirizamos os seres inferiores. Depois questionamos de uma forma muito hipócrita com relação ao vampirismo dos desencarnados para conosco. E ele diz pra gente aqui, por que tamanha estranheza? E nós outros, quando na esfera da carne, a pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sulgávamos tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam um roteiro de progresso e valores educativos. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos. E o que nós fizemos? Dilatávamos os requintes de exploração milenária e infligimos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao regime da seiva, para que nos servissem ao paladar com máxima eficiência. Reduzimos os animais a isso. E a única coisa que ele nos pediu era um roteiro evolutivo, roteiro de salvação, de libertação. E André Luiz fica chocado com tudo isso e pergunta, mas como assim? Mas como é que Deus permite o vampirismo então? Como é que Ele permite que os desencarnados atuem dentro de nós dessa forma? E aí Alexandre responde, André, é como que um pai tratando com o filho ali, André. Enquanto nós tratamos os inferiores dessa maneira, não podemos esquecer que Deus é muito justo, dando para nós oportunidades sublimes. Mas enquanto nós pedimos ali roteiros de salvação dos anjos, dos arcanjos, dos espíritos evoluídos, nós também temos responsabilidades a fazer. Exatamente revivendo aquela frase que ele disse no começo. Primeiro a semeadura, depois a colheita.
Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução, através da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Através nos íamos a declarar porventura que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Não lhe devastávamos a vida, personificando diabólicas figuras em seus caminhos? É claro que a gente precisa se questionar novamente sobre isso, porque eles nos pedem oportunidades, trabalho, educação. Da mesma forma que nós pedimos amparo, proteção nas preces para os anjos, para aqueles lá na vida maior que olham para nós. E os animais nos pedem a mesma coisa que nós pedimos para os outros. E os anjos nos tratam com amor. E nós, como tratamos os animais? Como nós os tratamos? Lembrando que são trechos que estão na doutrina espírita. Missionário da Luz, um dos livros mais importantes da série André Luiz no mundo espiritual. O Consolador, livro importantíssimo. Cartas e Crônicas, capítulo 4, Humberto de Campos, já como irmão X. Quando ele diz, preparo para a morte. E ele fala de várias coisas, sobre cigarro, o fumo, né? Vai falar sobre as bebidas alcoólicas, mas vai falar sobre a alimentação. E ele faz um apelo para cada um de nós. Diminuam gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. Porque o túmulo, o cemitério no estômago é um grande peso para a grande transição. Cria grandes dificuldades. E ele diz, quando nós valorizamos ali o bife de vitela, o toucinho do porco, nós não estamos distantes dos tamoios e caiapós que se devoravam uns aos outros. Olha que curioso. E aqui nós não chamamos a conversa no sentido, né, de constranger a ninguém, muito pelo contrário. Mas os animais também precisam de carinho, de atenção. Porque Humberto de Campos nos compara justamente aos silvícolas que se devoravam uns aos outros, aos canibais, quando comemos a carne dos animais. São textos espíritas. Está ali obras subsidiárias que podem consolar muitas pessoas, podem fortalecer muita gente e dar luz também para os animais. Porque eles também estão aqui para evoluir conosco, crescer conosco, não para nós. Não para nós. O mundo não se torna regenerado e para de comer carne. Mas parando de comer carne, cuidando dos animais, muito provavelmente pode se tornar regenerado mais rápido. Pensemos na psicosfera do planeta, por exemplo. Ali, capítulo 11 do Missionários da Luz, mais para frente, que é o capítulo de intercessão, em que André Luiz adentra o âmbito espiritual de matador. Porque a gente fala de âmbito espiritual na casa espírita, no nosso lar, na psicosfera individual de cada um de nós, na guerra, nas igrejas, nos templos sagrados. Mas e nos matadores? André Luiz adentra o âmbito espiritual e diz, eu nunca senti tanta repugnância quanto naquele momento. E ele passou quase 9 anos em regiões umbralinas. Também participou, como a gente vê ali, os mensageiros e outros trabalhos, em regiões muito profundas do umbral. Contemplou cenas terríveis, mas quando entra num matadouro, vê o sofrimento animal, mas vê também o que se acontecia no mundo espiritual, a psicosfera que estava na sua frente, naquela cena terrível, diz, nunca senti tanta repugnância quanto na minha vida. É um sinal de alerta para nós. Porque esses espíritos não desdenharam de forma nenhuma a relatar essas experiências, nos convidaram a outro tato com os animais. E é curioso tudo isso. Daí a gente pensa, o que estamos fazendo com essa grande responsabilidade? Com esses que são nossos irmãos. Nossos irmãos também são criaturas, filhos de Deus. Quantas lágrimas os animais não choram? Quantos não têm fome na rua? Quantos estão desencarnando? Quantas famílias estão perdendo seus entes queridos representados dos animais? E Cristo, o que fez com ele, abraçou a todos incondicionalmente. Para encerrar nossa conversa, ainda que alguns possam dizer, né, que tudo se resume a consumo exacerbado de carne e não consumo em absoluto, a gente quer encerrar com um texto que é do irmão X, capítulo 50 da Ontologia Mediúnica do Natal, os animais perante o Natal, em que Humberto de Campos vai relatar de fato a importância dos animais para cada um de nós, mas acima de tudo a importância deles para Jesus.
porque eles estavam ali, ele e Jonatas Ben-Aser, né, conversando sobre a importância dos animais, e o companheiro Jonatas estava conversando com Humberto de Campos, asseverando, né, de uma maneira muito grave que devemos apenas o sacrifício com os animais, assim, quase só de maneira realmente muito estrita, quando fosse muito importante. Ou seja, realmente convidando cada um de nós a repensar nossos hábitos. Dizendo aqui, asseverava a conveniência de ater-se o homem ao sacrifício dos animais apenas quanto estritamente necessário. Quando o velho Ebenezer Ben-Aquim, orientador dos grupos hebraicos do mundo espiritual, tomou a palavra e exprimiu conciso: talvez não saibam vocês quanto devemos aos bichos na manifestação do Evangelho. Então ele vai narrar uma história que ele escutou já de um espírito que habita nas esferas superiores, sobre aquela noite fatídica que mudou o curso da humanidade, mudou o curso desse planeta e continua mudando o roteiro evolutivo de muitas almas. A noite do Cristo, em Belém, quando ele voltou para a carne. De fato, quando Cristo nasce na manjedoura. Mas olha que curioso, porque eles estavam questionando sobre o estritamente necessário. E o amigo deles conversa: vamos tomar cuidado com esse estritamente necessário. Vamos pensar na importância dos animais. E ele vai relatando a história, contando. Diz, né, que José da Galileia, o marido de Maria, estava com ela ali em Belém, e que a dificuldade que eles tiveram, de fato, na cidade do rei Davi, era muito grande, muito maior do que relatado nas lendas e também no Evangelho. Então ele vai dizendo que, por causa do censo de Augusto, eles estavam ali, mas a cidade de Belém muito cheia. E já era noite, Maria grávida, Jesus podia nascer a qualquer momento. Então ele bateu numa hospedaria na esperança de ter ali uma criança, ou melhor, na esperança de ter um lugar para ficar com Maria, passando a noite, talvez Jesus nascesse ali. Então abre o homem na hospedaria e renega de supetão, dizendo que era impossível, estava lotada a sua hospedaria, o bebê podia nascer a qualquer momento. Mas quando ele presta atenção na beleza de Maria, ele pergunta, né, se Maria era filha de escravos, como é que um varão velho como José, carpinteiro, enrugado, vai dizer Humberto de Campos também, estava ali com aquela moça tão bonita. E perguntou quanto ela custava, porque ele queria Maria para si. E José ficou, né, de supetão parado e foi embora. Bateu em outra hostelagem, hospedaria, bateu ali e abriu um segundo homem. Propôs ali que ficasse com a sua esposa, eu falo, não posso. Todos os quartos já estão alugados. Mas novamente, quando prestou atenção em Maria, se assustou. Falou, não. Olhou para a beleza ali raríssima, Nossa Mãe Santíssima, e começou ali a tentar dar cortejos com ela. José, completamente envergonhado, foi embora e levou Maria. Numa última e terceira tentativa, bateu a porta com esperança no coração, abriu um terceiro homem, eles dialogam e falam: impossível, está cheio. Mas novamente, quando ele olha a beleza de Maria, começa a olhar indignado para José: como é que você tem coragem, varão velho como você, a mostrar uma beleza rara como essa aqui em praça pública? Como é que você conseguiu isso? E começa a lançar vários impropérios para o casal. De tal maneira que toda a população ali que estava na praça, vendo aquela cena, rodearam o casal e também entraram em coro com impropérios, com calúnias, xingamentos. E o casal muito humilde, tropeçando ali, sem saber o que fazer, sendo, né, rechaçados em praça pública. E relata que Gabriel, o anjo da Anunciação, estava no mundo espiritual observando. E ele, coordenando todo aquele trabalho, não sabe o que fazer. O que o anjo faz? Se coloca em prece. E imediatamente uma turba de espíritos felizes vem ajudá-los. E vão amparando através da intuição Maria e José, levando eles até a manjedoura. E Cristo nasce ali entre os animais. E aí o amigo de Humberto de Campos conclui: não fossem os anfitriões da estrebaria e talvez a Boa Nova tivesse seu aparecimento retardado. E terminou inquirindo: não será isso motivo para que os animais na terra sejam poupados ao extermínio pelo menos no dia do Natal? Ou seja, não consumir pouco, menos ou mais, ou consumir. É não consumir de forma nenhuma. Não será isso motivo porque eles foram os anfitriões da primeira hora? Nós falamos trabalhadores de última hora, eles foram os anfitriões da primeira hora.
receberam o Cristo na terra. Se não fossem eles, a boa nova teria vindo mais tarde. Os animais, de fato, que nós tratamos de uma forma tão infeliz, eles viram Cristo primeiro do que nós. Eles viram a luz brilhar na escuridão primeiro do que nós. Sustentaram Jesus desde seu primeiro segundo na carne. Essa é a importância que nós devemos para com eles. Cristo recebeu. E nós, o que estamos fazendo com eles? Cristo os recebeu e eles receberam Cristo. Essa é a importância dos animais para cada um de nós. Se não fossem eles, a boa nova não estaria da maneira como a conhecemos. Por isso, a manjedoura é símbolo de humildade. É símbolo, muitas vezes, de mais humanidade do que as casas que nós construímos. Então esse é o nosso convite. Para repensarmos o Evangelho também e expandirmos ele da maneira que Jesus propõe para todos os sofredores. Por isso, esse nosso outro convite, quando lermos cada frase do Cristo, pensemos não somente em nós, não somente na nossa família ao nosso redor, não somente aos nossos irmãos em humanidade, mas também nossos irmãos em Cristo e em Deus, nos animais. E de pregar o Evangelho a toda a criatura. Esse é o nosso convite. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Que Jesus ampare cada um de vocês, trabalhadores dessa casa tão importante em Porto Alegre, e que nosso Senhor Jesus Cristo permita que nós possamos estar juntos um dia. Um grande abraço, muita força, muito obrigado pela oportunidade de fala. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Muita paz.